Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Agronomia Fácil, onde você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa sequência de vídeos estamos falando sobre os mecanismos de ação dos herbicidas. Nessa aula abordaremos os herbicidas inibidores de EPS-PS. Antes de iniciar a aula, pedimos que vocês já se inscrevam no canal. Também pedimos que vocês nos ajudem a divulgar os nossos conteúdos comentando os nossos vídeos e compartilhando com seus contatos nas redes sociais. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, os herbicidas inibidores de EPS-PS pertencem ao grupo G da nossa tabela de classificação de herbicidas, conforme mostramos nesse slide. Os dois principais representantes desse produto são os ingredientes ativos glifosato e sulfosato. Esses herbicidas, eles atuam inibindo a produção de aminoácidos aromáticos das plantas. Esses aminoácidos são fenilalanina, tirosina e triptofano. A inibição da produção desses aminoácidos faz com que se aumente a concentração nas células de alguns produtos, dentre eles o shikmato, que é um precursor desses aminoácidos aromáticos. Também ocorre aumento de concentração de alguns outros produtos que chegam a níveis tóxicos para as plantas. Dentre eles nós temos nitrato, etileno e ácido glutâmico. Todos esses componentes ocorrem naturalmente nos tecidos, mas com o tratamento pelo herbicida, os níveis e as concentrações desses produtos ficam muito altos, causando uma toxidez, causando a morte da planta tratada. Aqui nós trazemos as principais características destes herbicidas. Primeiramente, eles apresentam um amplo espectro de controle, ou seja, controlam vários tipos de plantas. São produtos sistêmicos, ou seja, eles movimentam no interior das plantas. E por isso, eles agem melhor na presença de luminosidade. Porque a luminosidade é que faz com que haja metabolismo nas plantas. Então, a presença de luz contribui para a eficiência desses herbicidas. Da mesma forma, eles agem melhor em plantas que estão em alta atividade metabólica. Por exemplo, temos no ano aí período de estiagem, por exemplo, onde pastagem pode diminuir o seu metabolismo. Então, a aplicação desses produtos em época de seca, ela vai ter uma performance prejudicada em função do baixo metabolismo das plantas. Esses produtos também eles são sistêmicos, conforme nós já falamos, e eles translocam até as raízes pelo interior da planta. Outra característica importante é que esses produtos eles precisam de um certo prazo para poder matar a planta tratada, variando aí de 7 a 14 dias. Esses produtos também têm uma característica de serem mais eficientes quando aplicados em baixas vazões e com gotas menores. Esses produtos não apresentam atividade no solo, precisam ser aplicados aí na parte superior das plantas. E também esses produtos eles têm sua performance reduzida quando se utiliza águas com níveis altos de cálcio e magnésio. Então, observa o pH da água e cada produto aí na bula vem falando os níveis ideais de pH para utilizar a água como para produzir a calda. Então essa é uma informação muito importante que a gente precisa estar atento aí na bula de cada produto. Esses produtos também têm uma característica de apresentar baixa toxicidade para animais. Isso se dá em função da enzima EPSP ser exclusiva das plantas. Esses produtos também apresentam uma característica de uma absorção lenta por parte das plantas. Então deve-se ter cuidado com a ocorrência de chuvas após a aplicação, em média aí, em torno de 4 horas
que é necessário para o produto ser absorvido pelas plantas. Tem alguns produtos aí mais modernos que já têm uma eficiência melhor em termos de absorção, mas em média aí são necessárias pelo menos umas 4 horas sem chuva para que o produto venha a ser absorvido pelas plantas. Lembrando que nós temos aí que observar a questão do metabolismo, de presença de luz, né? Se na ausência de luz, por exemplo, ou plantas com baixo metabolismo, essa absorção tende a ser mais lenta ainda. Continuando com algumas características, esses herbicidas eles são os produtos mais utilizados no mundo para controle aí de plantas daninhas. E tem razão para isso, porque esses produtos eles trouxeram uma comodidade muito grande para o agricultor, pensando aí nas duas principais culturas que são cultivadas, principalmente no Brasil, que é milho e soja. Então nós temos essas culturas, elas são, através da engenharia genética, nós tivemos produtos tolerantes a esse herbicida. Então para o agricultor trouxe uma comodidade, né? Então a soja, por exemplo, tolerante a esse herbicida, pode aplicar na cultura e não vai prejudicar a soja e controlaria aí um amplo espectro de ervas daninhas presentes nessa cultura, tanto na soja quanto no milho. Também são produtos extremamente utilizados para controle de ervas daninhas em áreas não cultivadas, como por exemplo em rodovias e ferrovias. Também muito utilizado como dessecante para pré-plantio. No caso de renovação de pastagens também, onde a gente deseja eliminar a pastagem velha para se instalar uma pastagem nova. Também utiliza-se em aplicações dirigidas em culturas perenes, como por exemplo no café. Também, como eu já comentei antes, no controle seletivo em culturas geneticamente modificadas. Controle de plantas daninhas aquáticas, também esse produto pode ser utilizado, com bastante critério, segundo as recomendações da bula e também sob a supervisão de um engenheiro agrônomo. Então esse produto ele tem essa característica de ter essa recomendação. E também, em alguns produtos, eles podem ser utilizados para regulador de crescimento na cultura da cana-de-açúcar. Falando um pouquinho agora de culturas tolerantes ou resistentes a este grupo de herbicidas, então a engenharia genética nos possibilitou a obtenção de culturas tolerantes a este grupo de herbicidas. Temos como exemplo aqui a soja, algodão ou milho, que através de pesquisas, os cientistas eles conseguiram pegar um gene de tolerância a este grupo de herbicidas que ocorre naturalmente aí no meio ambiente, isolaram esse gene e conseguiram introduzir nessas culturas, fazendo com que essas culturas se tornassem tolerantes a esse herbicida. Ou seja, nós podemos aplicar sobre essas culturas, tendo essa tecnologia que essas culturas não irão sofrer dano, né, desde que seguidas as recomendações técnicas aí de cada produto. Então é uma ferramenta muito boa, que está à disposição aí da agricultura mundial. E temos também a ocorrência das plantas daninhas resistentes a este grupo de herbicidas. E o porquê que isso ocorreu? Como já comentamos, esses produtos eles trouxeram uma comodidade muito grande no campo para os agricultores e para os técnicos. Então começou-se a usar demasiadamente esses produtos e em alguns casos nós não seguimos as recomendações, as boas práticas, e isso fez com que nós selecionássemos algumas plantas daninhas resistentes a este grupo de herbicidas. E o que causou isso? Então, o uso incorreto da ferramenta. E exemplos aqui de uso incorreto são doses, ou subdose ou dose exagerada, em não conformidade com as prescrições que estão nas bulas dos produtos, aplicações excessivas, ausência de rotação de culturas, a não adoção de boas práticas de manejo. Existem várias boas práticas e em alguns casos, por comodidade, as pessoas não seguiram e isso causou a seleção dessas ervas daninhas resistentes. A
resistência ela ocorre naturalmente na natureza. Então, de uma população de ervas daninhas, nós temos sempre alguns indivíduos que eles serão resistentes, e na medida que nós utilizamos os produtos, o que nós fazemos é selecionar esses indivíduos resistentes. E na medida que esses indivíduos eles são selecionados e cruzam entre si, são gerados novas sementes resistentes, e essa população ela vai aumentando até chegar no nível que nós temos hoje de algumas ervas daninhas aí, que já é um problema ao longo do Brasil. Nós temos 2 exemplos, que é buva, que ocorre desde o Rio Grande do Sul até o extremo norte, e capim amargoso também resistente ao herbicida glifosato. Isso nos traz uma complexidade, onde nós tínhamos alguns, por exemplo, o glifosato, que no passado controlava muito bem, e hoje já nós não conseguimos controlar, e temos que entrar com outras aplicações para controlar essas ervas daninhas. Então, nós como técnicos, agrônomos, técnicos agrícolas, pessoas do agro, nós temos que ajudar a evitar esse tipo de problema, a orientar as pessoas no campo para a gente fazer uso das boas práticas agrícolas, respeitar as orientações técnicas para a gente evitar esse tipo de problema que com certeza afeta negativamente a agricultura. Aqui nós temos um exemplo de produto. Então, nesse caso aqui é um glifosato potássico, que nós trazemos, que ele é do grupo G, e aqui o fabricante traz que é um herbicida seletivo condicional, que no caso ele é seletivo apenas às culturas que são tolerantes ao glifosato, por isso essa informação de condicional. E essa informação nós retiramos da plataforma Agrofit do governo federal. Aqui nós temos mais algumas informações do produto. Então, é um herbicida sistêmico, seletivo condicional, como já comentamos, seletivo para soja e milho geneticamente modificados, com resistência ao glifosato. Também é um produto que não tem ação via solo, então é para aplicação em pós-emergência das espécies daninhas, em área total. Bom, pessoal, essas são as principais informações sobre esse grupo de herbicidas. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aula. Pedimos mais uma vez, para quem ainda não é cadastrado, aí, se inscrito no nosso canal, que vocês se inscrevam, ative o botão do sininho para o YouTube avisar vocês toda vez que a gente postar uma nova aula. E agradecemos muito a atenção de todos vocês. Pedimos também que vocês compartilhem os nossos vídeos com seus contatos nas redes sociais. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e um abraço.